irmãos? Você está prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Glórias a Deus. Josué capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia. Josué capítulo 6, a partir do versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Jericó aqui era o obstáculo, a barreira que o povo de Deus precisava transpor, atravessar para ir rumo ao alvo. Então Jericó era uma barreira. Então, por causa do povo de Israel que estava tentando entrar, destruir aquela cidade, ela estava rigorosamente fechada. Assim diz o texto. Rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. No versículo 2, então eles tinham uma grande muralha diante de si. No verso 2, Deus faz uma promessa a Josué e a todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Verso 3: Vós, pois, todos os homens de guerra. Então aqui Deus ele faz a promessa no verso 2 e no verso 3 ele começa a dar mandamentos. No verso 3 ele diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Dá uma volta na cidade, no outro dia mais uma volta na cidade por 6 dias. Verso 4: E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Então no 7º dia deveriam dar 7 voltas em volta da muralha. Tinha que ser igual Deus, tem que ser igual Deus manda. Não pode mudar nada. 6 dias uma volta por dia. No 7º dia, 7 voltas. Nem mais nem menos. Amém, irmãos? É igual Deus manda. Verso 5: E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, ou o seu barulho, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade, que é o obstáculo, que é a barreira, que é a muralha, que estava impedindo ele de prosseguir, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém, irmãos? Podemos assentar. Podemos assentar. O tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta manhã, o tema é estratégias para derrubar muralhas. Estratégias para derrubar muralhas. O povo de Deus aqui, Josué, e todo o povo de Deus aqui, podemos colocar a minha vida e a sua vida como qualquer um deles aqui. Eles haviam acabado de atravessar o Rio Jordão. Então preste atenção. O povo aqui tinha acabado de atravessar o Rio Jordão, que era um obstáculo, que era uma barreira. Aí o povo consegue atravessar o Rio Jordão. Aí aqui já nos traz um ensinamento. Os problemas da vida, irmãos, as muralhas da vida, só vai acabar quando chegarmos na glória.
aqui sempre vai ter problema. Então observe que eles acabaram de atravessar o Jordão. Bom, então agora é só alegria, é só festa. Então agora vamos só aproveitar que acabaram-se os problemas. Não, eles vencem, atravessam o obstáculo que é o Rio Jordão e já está de frente com a muralha de Jericó, que é uma muralha que é intransponível, humanamente falando. Não tinha como atravessá-la ou derrubá-la, digamos assim, com os equipamentos que eles tinham naquela época. Porque se fosse hoje em dia, existiam várias maneiras de derrubar, de explodir, de implodir, de destruir aquela muralha. Mas naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Então eles vencem o Jordão e dão de cara com uma outra dificuldade. E assim é a nossa vida. Assim é a minha vida e a sua vida. Você às vezes consegue vencer, Deus te ajuda e você derruba uma barreira e logo na frente aparece outra. E assim a gente vai de glória em glória caminhando até chegar nos céus. Com Deus nos abençoando, com Deus nos ajudando, com Deus nos sustentando. Então, os problemas vão sempre existir. As barreiras vão sempre existir. E aqui, Moisés havia morrido. Moisés morreu e Deus levantou Josué para continuar conduzindo o povo. Porque vai levantar Rio Jordão, Mar Vermelho, muralha de Jericó, vai se levantar Golias, filisteus, vai se levantar governo, vai se levantar pessoas, mas entenda uma coisa, a igreja sempre continua caminhando rumo ao alvo. A igreja vai sempre continuar caminhando. A igreja vai sempre continuar prosseguindo. Sempre prosseguindo. Sempre rumo ao alvo. Então a história deles se confunde um pouco com a nossa. Sai de um problema, aparece outro. Sai de outro problema, aparece outro. E aqui no versículo 2, Deus fez uma promessa a Josué: ora, eu tenho entregado em suas mãos a Jericó e tudo. Eu entrego em suas mãos. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um período, existe um tempo para que a promessa se cumpra. Na vida de alguns pode se cumprir mais rápido, na vida de outros demora mais um pouco. Então, nesse período, irmãos, entre a promessa e o cumprimento, é o que queremos aprender nessa manhã aqui. Estratégias para derrubar muralhas. A promessa já foi feita. Nós também, nós temos promessa para a vida conjugal, para a vida financeira, na vida dos filhos, na área da saúde, em todas as áreas. Então preste atenção, irmãos. Em todas as áreas da nossa vida tem promessa. Tem promessa. E quem prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que entre a promessa feita e o cumprimento tem um espaço, um período. Então é isso que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Estratégias para derrubar muralhas. Não é no seu tempo que vai acontecer. Não é no meu tempo que vai acontecer. De uma coisa eu tenho certeza. Porque, por exemplo, Moisés morreu, Deus levantou outro para poder suceder e para que a obra continue caminhando, para que aquele que é de Deus continue prosseguindo. Deus sempre faz assim, sempre levanta outro e outro e outro. De uma coisa eu tenho a certeza, que aquilo que Ele me prometeu, que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai fazer, vai acontecer. Talvez você pense que está demorando, talvez eu pense que está demorando, mas não está demorando, é no tempo dele. Amém, irmãos? É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. E nesse meio tempo aí, nesse período aí, nesse intervalo, todos nós
conhecemos a história deste homem, de Josué, ou a maioria, a história de Josué. Durante 40 anos, Josué ele foi um fiel servidor de Moisés. Estava ali, junto com Moisés, um fiel servidor. Auxiliou Moisés pelo deserto, na condução dos israelitas da terra do Egito até Canaã. Agora, Moisés morreu. Moisés morreu. Talvez o que Deus me prometeu, talvez eu não vou ver, mas meus filhos verão. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus, ela continua até se cumprir. Moisés morreu, mas a promessa continuou. Aleluia! Aleluias! Moisés morreu, mas a promessa continuou. Porque a promessa não morre. Porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa não está preso no tempo ou espaço. Então, presta atenção, Moisés morreu, mas a promessa, então tem coisas que Deus te promete que pode ser que você não veja, mas vai se cumprir na vida dos seus filhos, vão se cumprir na vida dos seus netos, vai se cumprir na sua geração. Por quê? Porque a promessa é para a sua vida. Aleluia! Por isso, irmãos, que nunca podemos desanimar em desistir. Mesmo, me fala a memória quem disse isso, e falou assim, até a sepultura eu vou levar minha fé comigo, eu vou acreditar. Ou seja, eu posso morrer, mas eu morro acreditando, eu morro crendo, que mesmo se eu não ver, vai se cumprir. Aleluias! Eu fiz a promessa para fulano, e fulano não está mais aqui, mas ele permanece fiel, ele é fiel. Não é porque a pessoa não está aqui que não vai se cumprir. Talvez a pessoa não vai ver, mas o milagre vai acontecer na geração daquela pessoa. Aleluia. Então agora Moisés está morto, e Deus escolhe Josué para ser o seu substituto. A tarefa não era fácil. A tarefa de Josué não era fácil, assim como a sua tarefa, como um chefe de família, como uma senhora também, que também é chefe de família, que está conduzindo, não é fácil. A tarefa não é fácil, mas Deus está mandando dizer aqui, mesmo que você não veja, ela vai se cumprir, a promessa vai se cumprir na sua família, que a promessa foi feita a você, foi feita a mim, foi feita a nós. Então permaneça fiel, confiando, crendo. Aleluias! Então a tarefa de Josué não era fácil. Eles já haviam passado o Jordão, e a primeira cidade a ser conquistada era Jericó. Saíram de um problema, veio outro. Alguém se identifica com isso? Você sai de um problema, vem outro. Você consegue solucionar um problema, aparece outro. Irmãos, isso daqui existe desde que o mundo existe. Não é privilégio meu nem seu não, irmãos. Nosso negócio é seguir o conselho do apóstolo Paulo. A Bíblia tem vários conselhos. 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. A nossa parte é essa: permanecer firme e constante. Eu faço a minha parte, e a parte de Deus? A parte de Deus, irmão, está de brincadeira. A parte de Deus ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Da parte dele eu fico tranquilo. Eu me preocupo com a minha parte. Se eu vou ser fiel ou não, porque da parte dele Ele vai cumprir. Da parte dele Ele é fiel. Aleluias!
Então eles passaram o Jordão, agora vão enfrentar Jericó. Humanamente impossível falando. E pode ser que você está vivendo a sua Jericó. Meu Deus, mas que problema que não acaba. Que problema que misericórdia, parece que não tem solução. Mas vamos aprender aqui, aleluias, que você pode não estar vendo nada, mas a cada volta que você dá na muralha, uma pedrinha vai caindo. Você não está vendo, mas está caindo. Você não está vendo, mas a estrutura já está sendo abalada pelo poder de Deus. Pelo poder do Deus Todo-Poderoso, está abalando a estrutura. Mesmo que você não esteja vendo. Mas quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Meu Deus, não estou vendo solução, não estou vendo saída. Não acalma o seu coração, porque a cada volta que você está dando na muralha, a base já está se abalando. A base da muralha está abalando para cair. Aleluias! Então agora havia um detalhe. Jericó era uma cidade fortificada. De acordo com estudiosos, os muros tinham 9 metros de altura por 6 de espessura em algumas partes. Tanto é que a casa da ex-prostituta Raabe, na época ela era prostituta, era em cima dos muros. Em cima dos muros passavam carros, logicamente daquela época, cavalos puxando aquelas carroças. Então era uma cidade fortificada. Como vencer isso, irmãos? Como transpor uma muralha dessa? Pode ser que a sua vida esteja assim, meu Deus, que ponto que eu cheguei? Que ponto que eu cheguei? Que situação que eu estou enfrentando? Como vencer isso agora? Como transpor essa muralha? Como avançar? E eles precisavam vencer Jericó para ir rumo ao seu destino. E assim também na sua vida e na minha. Precisamos vencer os obstáculos, derrubar as barreiras com a ajuda de Deus para ir em direção ao nosso destino. Porque não tem como cortar caminho. Não tem como cortar caminho. Qual que é a saída então, irmão? A saída é enfrentar, em nome de Jesus. A saída é enfrentar. A saída é ir para cima. Com a ajuda de Deus. Com a bênção de Deus. Jesus Cristo prometeu. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então qual é a saída? É ir para cima, com a ajuda de Jesus, com a bênção de Deus, com a força de Deus, com o Espírito Santo. Essa é a saída, ir para cima. Ir para cima dessa muralha. Vai para cima dessa muralha. Eu preciso ir para cima dessa muralha, com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Entre Josué e a conquista da promessa que Deus havia feito a ele e ao povo de Israel, havia um grande obstáculo, um grande desafio, uma grande muralha. Então eu tenho certeza que Deus já te fez promessas, assim como já fez a mim também. Mas observamos que tem uma grande barreira, um grande obstáculo diante de nós. Mas, se foi Deus que prometeu a posse daquela terra, porque foi Deus que prometeu. Josué 6:2, olha, tenho entregue nas tuas mãos a Jericó, eu vou te entregar aquilo tudo. Então, se foi Deus que prometeu a posse daquela terra para aquele povo, Deus, com toda certeza, iria dar condições para o povo conquistá-la. Então preste atenção. Talvez a muralha que está na sua vida, diante de você, não caiu por terra ainda, mas Deus, Ele nos dá condições para conquistar.
Deus, Ele nos prepara. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos fortalece. Lembra do apóstolo Paulo? Recebeu visões maravilhosas. Aí ele posto um espinho na carne, para que ele não se exaltasse a respeito daquelas revelações. Porque ninguém deve se exaltar a respeito de nada, porque tudo que nós temos e que nós somos provém de Deus, vem de Deus. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Então, para que Josué não se exaltasse, foi-lhe posto um espinho na carne, da qual 3 vezes ele orou ao Senhor, para que se retirasse dele aquele sofrimento, aquilo que incomodava. Aí o que Deus fez? Deus não retirou o espinho da carne. Deus não tirou aquele sofrimento. Eu não sei o que era, mas era algo que incomodava. Deus não tirou aquilo que incomodava da vida do apóstolo Paulo. Mas Deus falou assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o que Deus fez? Deus não retirou aquela dificuldade do apóstolo Paulo, mas Deus o capacitou com a sua graça, para que ele pudesse superar aquele momento, para que ele pudesse avançar. Então é assim que Deus faz com você, é assim que Deus faz comigo. Talvez a muralha não caiu ainda, talvez a muralha ainda está diante de você, e essa muralha você olha, ela é intransponível, mas a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a minha vida, a graça de Deus está nos sustentando, a graça de Deus está nos fortalecendo, a graça de Deus está nos fazendo caminhar. A graça de Deus, é a graça de Deus. Só Deus sabe a muralha que você está enfrentando, só Deus sabe a barreira que você está enfrentando, e você está em pé por quê? Pela graça de Deus. É a graça de Deus, é a abundante graça de Deus que está nos sustentando. Então Deus, Ele nos dá condições para esperar até que a muralha caia. De uma coisa eu tenho certeza, ela vai cair. Tem um testemunho que eu já ouvi há alguns anos, de um ex-homossexual. É lindo o testemunho dele. Então ele fala que o pai dele nunca desistiu dele. O pai dele era de uma denominação daquelas bem tradicional. Aí às vezes ele, vestido de mulher, ia para a igreja. O pai dele levava ele para a igreja com ele, e aí assentavam junto no mesmo banco. Alguém falava assim: ô pastor fulano de tal, mulher tem que sentar no banco de cá. Olha o constrangimento que esse pai passava, porque ela era um homem travestido de mulher. Aí quando sentavam no banco que era só para homens, falavam assim: não, mas mulher senta no outro banco. Então a história, o testemunho é muito emocionante. Então aquele pai nunca desistiu. Aquele pai ia para as ruas buscar o seu filho vestido de mulher, às vezes com roupas íntimas, e o pai ia, um pastor, ia com um cobertor, cobria o seu filho e trazia ele para casa, e o pai sempre orando, buscando, clamando. Aí aquele pai morre. O pai, ele não viu, mas o filho foi liberto. Mas o filho é um servo de Deus, aleluias. Ele não viu acontecer, mas aconteceu porque Deus é fiel. Aí ele conta que a maior tristeza dele, ele dá no seu testemunho, é porque ele não poderia mais, ele gostaria que o seu pai estivesse ali junto com ele, para ver o que Deus fez na vida dele. Mas aquele pai não estava ali mais. Mas lembra que eu disse? A pessoa pode morrer, mas a promessa ela continua. Aleluia! A promessa continua. Porque Deus é fiel. Fiel é aquele que fez a promessa. Então Deus, Ele nos dá condições para conquistar a promessa. E Deus, Ele deu estratégias, instruções para Josué vencer aquele
aquele desafio, sobre sua liderança. E quais foram essas estratégias? Então vamos ver aqui, irmãos. Olha, aqui na Bíblia tem muitas promessas para a sua vida e para a minha. Você crê nisso, irmãos? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém, irmãos? Aqui tem muitas promessas, eu creio que é a palavra de Deus. Eu creio, não sei se é Josué 24, 45. Vamos ver se é Josué 24, 45, não me falha a memória, que nenhuma dessas promessas caiu por terra, nenhuma das palavras de Deus caiu por terra. Se algum dos pastores souber qual o texto que fala sobre isso, que nenhuma dessas promessas caiu por terra. Aleluia! Nenhuma dessas promessas que Deus fez caiu por terra. Tudo que está aqui vai se cumprir. Então aqui existem milhares, centenas e centenas de promessas de Deus para a sua vida, para a minha vida. Mas Deus nos dá o quê? Mandamentos para que essas promessas se cumpram. Há mandamentos de Deus para que essas promessas se cumpram, porque nenhuma delas vai cair por terra, porque ela é a palavra de Deus, ela é a inerrante palavra de Deus, ela é a verdadeira palavra de Deus. Então, o John está vendo se encontra o versículo, eu queria inclusive colocar o versículo aqui, que diz que nenhuma dessas promessas caiu por terra. Nenhuma, aleluias. Vamos lá, a primeira estratégia que Deus nos dá, para derrubar muralhas, amém, irmãos? Para vencer, para avançar. Talvez somos igual Josué, olhando assim, meu Deus, que mundo de... Aproveitar para elogiar o trabalho do Jonathan aqui, que bênção que ficou aí. Deus abençoe. Que mundo de problemas, que mundo de lutas. Aí Deus vai dar mandamentos para que a promessa se cumpra. Aqui é 21, 45. Olha o que Josué escreveu, diz aqui a palavra de Deus. Palavra alguma, aleluias, palavra alguma falhou. Palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou, aleluias. Irmãos, o que Deus nos fala está onde? Na Bíblia. Então, aleluias, grave isso no seu coração. Palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, o que aconteceu? Tudo se cumpriu, aleluias, tudo se cumpriu, se cumprirá na sua vida, se cumprirá na sua família, se cumprirá na minha vida, se cumprirá na minha família, tudo se cumpriu, aleluias, tudo se cumpriu, não ficou nenhuma para trás, tudo, aleluias. Isso daqui, irmão, é só para quem crê. Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível, meu irmão, porque, aleluia, vai se cumprir, aleluia, palavra alguma falhou, e não vai falhar na sua vida, não vai falhar na sua família, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua família, em nome de Jesus, aleluias, palavra alguma, aleluia, aleluias, nenhuma delas falhou. Então a primeira estratégia que Deus nos dá para vencermos as muralhas da vida está no versículo 2, Josué 6, verso 2. Então disse o Senhor a Josué. Aí, você pode pôr o seu nome aí. Então disse o Senhor a mim, põe o seu nome. Então o Senhor me disse, através de quê? Através da sua palavra. Aleluia, mas aí tem que crer que é a palavra de Deus. Tem que acreditar que é a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué, olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Qual que era o cenário? Eles diante daquela muralha que era o mundo. Aí Deus fala assim, eu tenho dado nas tuas mãos a Jericó,
aos seus reis e a tudo. Ou seja, a primeira estratégia que Deus me dá, que Deus nos dá, é a da confiança em Deus. Diante daquela montanha, daquela muralha, Josué e o povo deveriam confiar na palavra de Deus, assim como você também, diante dessa dificuldade, você deve confiar em quê? Na palavra do irmão Júnior? Não! Você deve confiar na palavra de Deus que vai se cumprir, que nenhuma palavra daquelas que foi dita caiu por terra, vai se cumprir. Irmãos, em Jeremias Deus diz: eu estou velando pela minha palavra. O que é velar? É vigiar. Aleluia. Eu estou vigiando a minha palavra para que ela se cumpra. Aleluia. Ele está vigiando a palavra dele na vida de um irmão A ou irmão B. Ele está vigiando para que ela se cumpra na vida daquela irmã. Ele está vigiando para que ela se cumpra na vida daquele irmão. Ele está velando, vigiando a sua palavra. Estava estudando um pouco ontem sobre o Salmo 126. Queríamos falar sobre isso hoje, mas é Deus que sabe. Aí diz assim que quando o povo foi liberto do cativeiro babilônico, eles estavam aprisionados, prisioneiros. Aí o Salmo diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, porque o cativeiro tem dia, tem hora, tem minuto e tem segundo para acabar. Está na Bíblia. Deus falou assim, 40 anos no cativeiro. Então Deus determinou o tempo no cativeiro. O que você está enfrentando, Deus já determinou o tempo também. Tem tempo para acabar. Aí o Salmo 126, eles vêm adorando a Deus, cantando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, nos tirou do cativeiro babilônico, estávamos como quem sonha. Diz um escritor que eles ficaram como quem sonha. Será que é verdade? Será que é realidade? Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de júbilo, os nossos lábios de risos, e eles cantavam: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí as pessoas ao seu redor que zombavam deles, as pessoas ao seu redor que criticavam eles, as pessoas ao seu redor que eram inimigo deles, e quando viram o que Deus fez na vida deles, eles também cantavam assim: olha só, grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres, por isso eles estão alegres. Então vai ser assim na sua vida, vai ser assim na minha vida. Grandes coisas o Senhor fará na sua vida, grandes coisas o Senhor fará na sua família, grandes coisas o Senhor fará. Aí você vai dizer: eu estou alegre porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E as pessoas à sua volta vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela, por isso ela está alegre. Será assim na sua vida e na minha vida quando a bênção chegar. Aleluia! Vai ser assim quando a bênção chegar. Está pensando o que, irmã? Você vai viver essa noite a vida inteira? Não. A noite passa. A noite passa. A noite vai acabar, o dia vai amanhecer, e com o dia vem a esperança, com o dia vem o nascer do sol. Quero dizer uma coisa: o sol da justiça vai brilhar na sua vida, vai brilhar na sua família, vai amanhecer, porque o choro ele pode até durar uma noite, mas de manhã vem a alegria, de manhã vem a bênção. Eu quero profetizar nessa noite, nessa manhã para a sua vida: essa noite vai passar, essa
essa noite vai passar, essa noite vai passar. Quando você saiu de casa hoje, você olhou para o céu, você não viu o sol. Por quê? Porque o tempo está nublado, o tempo está fechado, está com nuvens cinzentas, está chovendo, ninguém consegue ver o sol. Mas eu quero te dizer uma coisa: o sol continua no mesmo lugar, o sol continua brilhando. É só essa nuvem cinzenta passar que o sol volta a brilhar. Essa nuvem vai passar na sua vida e o sol vai voltar a brilhar. Você vai voltar a ver o colorido da vida, você vai voltar a se alegrar, você vai voltar a viver feliz, porque Deus é contigo. Vai passar, vai passar, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, aleluias, esse problema vai passar, oh, aleluias. Então, a primeira estratégia é a da confiança em Deus. A primeira coisa que Deus fez com Josué e o seu povo diante da muralha foi encorajar. Deus sempre quer nos encorajar, Deus sempre quer nos levantar. A primeira coisa que Deus fez foi encorajar Josué a confiar na vitória. Ele falou assim: Josué, olha, entreguei na tua mão a Jericó, seu rei e seus valentes. Nós também, irmãos, sabe, nós também, tudo que nós passamos, quando Jesus disse assim no Calvário, está consumado, ali estava declarando para Deus que tudo que Deus planejou para mim e para você, tudo que Deus sonhou para mim e para você, tudo de bom que Deus tem para mim e para você, toda vitória que Deus tem para mim e para você, toda muralha caída ao chão para mim e para você, todo gigante tombando ao chão diante de mim e de você, Jesus estava dizendo: está tudo pronto, está tudo pronto. Então, quando nós saímos para enfrentar alguma dificuldade, nós temos certeza que vamos ter vitória, mas tem o tempo de Deus, tem um momento de Deus, tem a hora de Deus. Não é quando eu quero, não é quando você quer, tem um momento, tem o tempo de Deus. Esse tempo não é o meu, esse tempo não é o seu. É o Salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia, ele medita de noite. Aí vem a promessa: quem faz isso, quem age assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto, quando? Na estação certa. Aleluias! Aleluias! Dá o fruto na estação certa, dá o fruto na estação própria. Tem vários. Eu desço para caminhar todo dia, para trabalhar pela margem do Rio Paraibuna. Eu fico vendo lá, tem pé de goiaba, ameixa, manga, abacate, mas cada uma dá o seu fruto na estação certa. Talvez não chegou a sua estação ainda, mas quando chegar, vai dar fruto. Quando chegar, vai frutificar. Então, o tempo é de quem? Meu? Não, o tempo é de Deus. Enquanto a muralha não cai, a graça dele vai me sustentar, vai me capacitar até a promessa se cumprir. Aleluia. Aleluias. Até que se cumpra a promessa. Então Deus, ele fez a promessa. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Josué: o inimigo já está derrotado. Josué, ele foi para a batalha confiante na vitória. É isso que Deus está nos falando nessa manhã. Nós estamos lutando
contra um inimigo que já foi derrotado. Nós estamos lutando contra um inimigo que já foi derrotado. Embora possa haver grandes muralhas para tentar impedir nossa bênção, nossa vitória, embora surjam muralhas, embora nossa luta seja constante, seja diária, embora pareça que o pecado, às vezes parece que o pecado, que a maldade no mundo cresce a cada dia mais. Quero dizer uma coisa, pode até parecer, mas o nosso inimigo, o diabo, ele já foi derrotado por Jesus Cristo. O diabo já foi derrotado, a nossa vitória é certa. Lá em Romanos capítulo 8, verso 37, Romanos 8, 37, talvez pareça que as muralhas crescem cada vez mais, talvez pareça que a maldade aumenta, talvez pareça que não vai mudar, talvez pareça que não vai melhorar, talvez você olhe para o seu casamento, olhe para a sua vida financeira, olhe para a vida dos seus filhos, olhe para o seu serviço, olhe para a sua vida e parece que não vai melhorar, parece que é o fim, mas a palavra de Deus nos diz, eu quero declarar na sua vida, eu quero declarar na minha vida, mas em todas estas coisas, você somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor, mais do que vencedor por aquele que te amou. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Mesmo parecendo que, mas a muralha ainda está aqui. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. A muralha ainda está aqui diante de mim, mas eu creio na palavra, eu creio na promessa que diz que eu sou mais que vencedor por aquele que me amou. A muralha está ali, mas ela vai cair. Não caiu, mas vai cair. Se eu não ver, meus filhos verão. Se eu não ver, minha esposa verá. Se eu não ver, a minha descendência vai ver a muralha cair, porque Deus é fiel. Aleluias! Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, aleluias, nem o presente, nem o que eu estou vivendo, nem o que você está vivendo, nem o que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa do amor de Deus. Então, irmãos, somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. A senhora é mais do que vencedora. Aleluias. Não temas as muralhas que surgem em sua vida. Mas como eu não vou temer? A graça de Deus. Aleluia. Não é eu não, irmão. Não é você não. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Então não temas as muralhas que surgem na sua vida. Deus já nos garantiu a vitória. Lá em Isaías capítulo 43, verso 2, Isaías 43, verso 2, diz assim a palavra de Deus: quando passares pelas águas. Então ele está dizendo aqui o quê? Que vamos passar. Não é se, mas quando. Agora eu sou crente, é tudo mar de rosas. Até mesmo na roseira tem uns espinhos. Agora eu sou crente, é tudo calmaria, tudo tranquilidade. Não, irmão. Tem uns negócios esquisitos que acontecem. Tem uns negócios esquisitos que acontecem. Mesmo sendo crente. Então, quando passares, vai passar. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluia. Você vai passar pelas águas, mas a promessa é: estarei contigo.
Aleluias, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Aleluias, quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti, porque Deus está com você, porque Deus está conosco. Não precisa temer diante dessa muralha. Aleluias. Então, diante das muralhas que surgem, a primeira estratégia é a da confiança em Deus. Então, diante das muralhas que surgem na sua vida, que surgem na minha vida, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Então, diante dessa muralha aí, confia no Senhor. Ah, mas eu tenho um amigo meu que me ensinou um negócio aí. Eu tenho uma amiga minha que me ensinou um negócio aí. Não, irmão, quer dizer uma coisa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. A segunda estratégia. Deixa eu acelerar, que são 10h23 já. Segunda estratégia para vencermos muralhas. A primeira, confiar em Deus. Confia no Senhor. Amém, irmão? Diante dessa muralha aí, está difícil? Confia no Senhor. Confia no Senhor. A segunda estratégia está no versículo 4. Josué 6, capítulo 6, verso 4. Diz assim: e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres. Eu fico pensando o seguinte, irmãos. 7 trombetas de chifre para derrubar muralha, para transpor barreira. Então, irmãos, o que Deus pedir para você fazer, irmãos, não procure entender. O que a Bíblia diz em Provérbios 3:5? Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia. Ah, mas Senhor, ali, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Irmãos, vamos ser sinceros, tem lógica? Não. Tem lógica não. Claro que não. Diante de uma muralha, tem lógica não. Faz sentido? Não. Aleluia. Deus falou assim, ó: os meus pensamentos, aleluias, não são os seus pensamentos. Os meus caminhos, irmãos, longe disso, não são os seus caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus mais elevados. O caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus é aquele que abre caminho no meio da tormenta. Aleluias! Os caminhos de Deus são mais altos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Ah, mas não tem lógica fazer isso para vencer uma muralha. Aí começa a murmurar e perde a bênção. Começa a murmurar e perde a bênção. Nosso milagre está escondido atrás da nossa obediência a Deus. É ali que está o meu milagre. É ali que está o seu milagre. Então não faz sentido nenhum. Mas vamos lá. A segunda estratégia é a dependência de Deus. Então, diante da muralha, eu preciso confiar em Deus. Em segundo, eu preciso depender de Deus. Dependente de Deus, a dependência de Deus. Na segunda estratégia de Deus para Josué, ele não mandou que eles levassem armas, nem espadas e nem lanças. Como que eu vou para uma guerra, pastor Antônio, pastor Moisés, sem espada, sem lança, sem armamentos? Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos.
Deus não pensa como você pensa, Deus não vê como você vê, Deus não age como você age, Deus está acima, Deus é soberano. Que não tem lógica. Então Deus mandou que eles não levassem nem armas, nem espadas, nem lanças. Os homens de guerra deveriam rodear a cidade, mas na frente iriam os sacerdotes com buzinas de chifres de carneiro, e junto deles, então aqui é que faz toda a diferença, e junto deles ia a arca do Senhor, a arca da aliança. Naquele tempo, a arca da aliança representava o quê? A presença de Deus. Aleluias! Então, levou buzina, levou chifre, e sabe, fizeram lá igual os músicos aqui. Vai o pastor Paulo na frente, tocando o teclado, o Jonathan no guitarra, contrabaixo, Eduardo na bateria, vai aquela turma na frente, mas não tem lógica, não faz sentido. Oh, aleluias! Mas junto deles estava a arca da aliança, estava a presença de Deus. Aleluia! A presença de Deus está com você, a presença de Deus está do seu lado, a presença de Deus está dentro de você, está em você, está em nós. Aleluia! Aí é que fez toda a diferença, a presença de Deus. Quero dizer uma coisa, eu já falei sobre isso aqui certa vez. Não perca a presença de Deus, não perca a presença de Deus. A presença de Deus é o que de mais importante nós temos, a presença de Deus. Então a arca estava ali, a presença estava. Então Deus aqui estava dizendo a Josué: não leve armamentos, não leve nada disso. Sabe por quê? Ele estava dizendo a Josué que a vitória não dependeria de armas. A vitória não dependeria de armas, de estratégias humanas. Mas eu já calculei, eu já estudei sobre isso, eu faço isso, faço aquilo. Aí no final dá errado. Sabe por quê? Do homem é o preparar do coração, mas de Deus é a resposta da boca. É Deus é que sabe. Não é Deus é que sabe, é Deus. Então a vitória, Deus estava dizendo aqui a Josué que a vitória não dependeria de armas, nem de estratégias humanas, mas da dependência da sua presença no meio do povo. Então a sua vitória, a minha vitória depende da presença de Deus em nosso meio, da presença de Deus em nosso meio. A sua vitória não depende de você, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua esperteza. A sua vitória, a nossa vitória depende de Deus estar conosco, de Deus estar em nosso meio, de Deus estar no controle, de Deus estar dirigindo. É daí que vem a vitória. A vitória do Senhor. Aleluia! A vitória pertence ao Senhor. Oh, glória a Deus! Se Ele estiver presente com você, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair. Lá em Salmos capítulo 20, versículo 7. Salmos capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: uns confiam em carros, recurso humano, inteligência. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos em Deus. Aí o verso 8 diz que aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, aqueles que confiam na força do seu próprio braço, que eu faço, que eu resolvo, a esses uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque confiamos em Deus, porque confiamos no Senhor. O próximo versículo: salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Aqueles que confiam no Senhor permanecem de pé.
porque confiam no Senhor e não na força do seu braço. 1 Samuel capítulo 22, versículo 30. 1 Samuel 22, verso 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus. Verso 30 e 31. Porque contigo, aleluias, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus, eu salto um muro, aleluias, o caminho de Deus é perfeito, o caminho, aleluia, o caminho de Deus é perfeito, não murmure contra Deus, não reclame de Deus, a minha vida não mudou, não está mudando nada, o caminho de Deus é perfeito, aleluias, e a palavra do Senhor, refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. A palavra do Senhor é perfeita. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Aleluias. Diante das muralhas, a segunda estratégia. A primeira é confiar. A segunda estratégia. Mantenha-se dependente de Deus. Você depende de Deus. Você precisa de Deus. Não, o que eu faço, o que acontece, faz nada. É só Deus tirar o seu fôlego, ou o meu fôlego de vida, que acabou. Acabou. Eu estava conversando com o pastor Moisés, um pouquinho no escritório ali. Ele disse que conhece uma pessoa que tem umas 4 faculdades. Aí quando Deus tirar o fôlego de vida, todo o conhecimento, tudo que ela aprendeu, todo investimento acaba ali. Tem um pastor que fala que o lugar mais rico que existe é o cemitério. Que ali tem pessoas ali tem grandes empresários, poderia ser e não foi, jogadores de futebol, pregadores da palavra de Deus. Porque quando a pessoa morre, tudo que ela aprendeu, ela leva com ela. Então, cheio de soberba, às vezes, que eu faço, que eu... Aí, meu irmão, Deus vai e tira o fôlego de vida, acabou. Acabou. Acabou, irmão Júnior, cadê? Foi embora. Acabou. Então não podemos ser soberbos. Somos dependentes de Deus. Você depende de Deus, eu dependo de Deus. Para viver, para respirar, para andar. E Deus, Ele... Nossa, eu fico vendo às vezes... como é que a gente não cai, né? Os homens grandão, igual passou Moisés, assim. Aí, o que acontece? Pessoa, às vezes, como é que equilibra? Como é que equilibra? Em cima do pé e vai andando, não cai. Irmãos, dependemos de Deus para estar em pé, para viver, para comer, para dormir, para beber. Somos dependentes de Deus. Dependemos dEle. A terceira estratégia para derrubar muralhas. Aumentar o pavor que já havia em Jericó. Lá em Jericó havia um pavor, vamos aprender isso aqui. Dentro de Jericó havia um pavor no meio do povo. Então a terceira estratégia é aumentar o pavor que já havia em Jericó. Josué 2, versículo 9. Josué 2, verso 9, diz assim: e disse aos homens, aqui era a conversa que estava tendo dentro de Jericó, dentro das muralhas. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós. Era a conversa que tinha dentro de Jericó. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vocês. Verso 10. Olha só, por quê? Porque o povo estava desanimado, desfalecido dentro da muralha. Porque temos ouvido que o Senhor, aleluias, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og.
e que estava além do Jordão, os quais foram destruídos. Então o povo dentro da muralha estava lá, o pastor Antônio, apavorados, com medo. Olha o que Deus fez para esse povo, aleluias. É o que as pessoas vão dizer de você e de mim: o Deus deles é poderoso, o Deus deles é grande, olha o que Deus está fazendo na vida deles. Havia um pavor dentro de Jericó, versículo 11. O que ouvindo todo o povo isso daí, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa, olha só, não há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra, aleluias. Havia um pavor no meio do povo de Jericó. Então a terceira estratégia: aumentar o pavor que já havia em Jericó. Então, quando os moradores ficaram sabendo tudo que Deus fez, perderam todo o ânimo. Quando eles começaram a rodear o muro, este pavor aumentou ainda mais. Vendo aquele povo de Deus rodeando o muro, ficaram apavorados. E não é isso que acontece conosco hoje. O diabo, os demônios, nossos adversários, colocam obstáculos, muralhas entre nós e as nossas conquistas, tentando nos desanimar. Eu penso o seguinte: a muralha era grande, dava para andar lá, tinha até casa. Então, de cima da muralha, eu imagino os moradores de Jericó zombando do povo de Deus. E aí, vocês ainda estão aí? Vocês foram embora e voltaram hoje o terceiro dia para dar uma volta na muralha? Isso não resolve nada, isso não adianta nada, tentando desanimar o povo, tentando desmotivar o povo. Mas lá em Josué 6,2 havia a promessa que Deus falou: eu tenho entregado nas tuas mãos. A promessa não morre, a promessa continua. E eu vejo o povo de Jericó ali murmurando, tentando desanimar, zombando do povo de Deus. Assim é na sua vida e na minha vida. E você está indo para a igreja de novo? Você está indo para a casa de Deus de novo? Já vai você buscar Deus novamente? Já vai você para o ensaio? Já vai você orar? Quer dizer uma coisa: continue rodeando a muralha, continue dando volta, não dê ouvidos para o diabo, não dê ouvidos para aqueles que querem te desanimar. Faça como Sambalate, estava edificando o muro. Alguém falou assim: estão te chamando lá. Ele falou assim: é ruim, hein? É ruim, com as minhas palavras, né? É ruim, hein? Eles nem falavam isso naquela época, né? É ruim que eu vou sair daqui e vou deixar a obra que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma grande obra. Deixa quem quiser falar. Eu não vou largar a obra, eu não vou abandonar a obra, eu vou me posicionar no meio do meu campo de lentilhas, igual a Samar, e vou defender o meu campo de lentilhas. Eu vou defender a minha família, eu vou defender aquilo que eu creio. Aleluia. Aí você fala: vocês ainda estão aí dando volta ainda? Ah, Jesus. Então, quando eles começaram a rodear o muro, havia pavor. É isso que o inimigo faz. O inimigo tenta nos desmotivar. Eles estavam com medo, queria passar o medo para o povo de Deus também. O objetivo é amedrontar, é fazer recuar, fazer desistir. Mas quando nós continuamos rodeando as muralhas, ou seja, quer dizer uma coisa: continue rodeando a sua muralha, continue orando, jejuando, vindo na igreja, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. Aí é eles que se enchem de pavor e de medo e de desânimo. Continue rodeando a sua muralha. Ponha medo no inimigo, ponha medo neles. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. Tiago 4, verso 7: sujeitai-vos, obedeça a Deus, reconheça a sua soberania, reconheça que Ele é Deus, tenha temor a Deus, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Põe pavor neles, põe pavor no inimigo.
vindo à igreja, rodeando a sua muralha. Fazer uma coisa, cada volta que você dá, uma pedrinha que vai caindo. A base já está sendo abalada. Aleluia! A base está sendo abalada pelo poder de Deus. A quarta estratégia haverá um momento em que Deus irá experimentar a nossa fé. Então a quarta estratégia aqui foi experimentar a fé dos israelitas. Então há momentos que Deus vai experimentar a nossa fé. Entre a promessa e o cumprimento tem um espaço de tempo, e ali Deus vai experimentar a nossa fé. Oh, aleluias! Rodear a cidade 6 dias em silêncio. Então preste atenção. Eles deveriam rodear a cidade 6 dias. Acho que eles deveriam levar ali uns cântaros, penso eu, né? Uns cântaros cheios de água e um copo na mão de cada um. Porque quando pensar em murmurar, enche o copo com água, põe água na boca e não bebe. Não tem como falar com água na boca. Sabe por quê? Era para rodear a cidade em silêncio, porque Deus odeia, Deus detesta a murmuração. Essa muralha não caiu ainda, mas que isso, que aquilo, e reclama daqui, e reclama dali. Não fique rodeando a sua muralha murmurando, não. Vai rodeando a sua muralha em silêncio, em espírito, falando com Deus, buscando a Deus, adorando a Deus. Era para rodear a muralha em silêncio. Oh, aleluia, em silêncio. Rodear a cidade 6 dias em silêncio. A Bíblia nos ensina assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então, tardio para falar. Talvez você está atrapalhando a sua bênção de chegar, está murmurando demais, está reclamando demais. E já viu que tem crente que xinga para dentro? Eu tenho um pastor que falou, isso aí certa vez, isso é verdade mesmo. Ele não verbaliza o palavrão, não verbaliza, mas xinga para dentro. Não estou pensando no palavrão que não tem, irmão, estou só dando um exemplo. Né? Xinga para dentro, murmura. Tem um hino que fala: não murmura, meu irmão, deixa Deus te amassar. Ele amassa como quer, está provando a sua fé. Provando a sua fé, Ele é Deus. Quem é o barro para dizer ao Criador, ao oleiro, por que me fizeste assim? Quem és tu, homem? Quem sou eu para querer falar com Deus? Deixa Ele trabalhar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Eu devo deixar Deus trabalhar na minha vida e sem ficar murmurando. Então rodear a cidade em silêncio. E não era tarefa fácil, até porque Josué não falou para o povo o que iria acontecer. Aí o que eu já havia dito aqui, eu penso que em cima do muro o povo de Jericó começava a zombar dele. Esse povo é doido, que maluquice é esta? Ficar rodeando os muros da cidade, não vai acontecer nada, isso é loucura. Talvez alguém te disse, isso é loucura, não vai acontecer, mas continua rodeando a cidade, continua rodeando a cidade. Aleluias! Quem sabe estão zombando de você também, porque você fica vindo à igreja. Por que você vai? Já vai de novo na igreja? Já vai de novo na igreja? Estão zombando de você? Sua vida parece que não muda, seu casamento está do mesmo jeito, sua vida financeira não melhora, sua situação não muda, você passou a ser crente, mas sua vida está cercada de muralhas. Isso aí são os inimigos, isso aí são os Tobias e Sambalates querendo te desanimar, te desmotivar. De que adianta isso? Desista, para de ofertar, para de dizimar, para de ir à igreja. São as pessoas em cima do muro, em cima da muralha, zombando de você, zombando de mim. Mas não dê ouvidos a essas pessoas, seja surdo para essas pessoas, não dê ouvidos, continue rodeando as muralhas, continue orando, continue buscando, continue esperando em Deus. Eles não entendem as estratégias de Deus, eles não conhecem como Deus trabalha, não sabem o trabalhar de Deus.
pode até parecer que Deus não está te ouvindo ou não está agindo, mas enquanto você está rodeando a muralha, aleluias, às vezes parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está agindo, mas enquanto você está ali em silêncio, falando com Deus, clamando a Deus, rodeando a muralha, a Bíblia nos diz em Isaías capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade ainda não se viu e nem ouviu falar de um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você está rodeando a cidade, Deus está trabalhando, e essa muralha vai cair em nome de Jesus. Aleluias! Deus está trabalhando, aleluias! Tem um livro que diz que Deus trabalha no turno da noite. Você está lá dormindo, roncando, né, irmãos? Está lá, rosto todo molhado, todo despenteado, quem tem cabelo. Está lá dormindo, e Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando. Você está dormindo lá todo relaxado, porque quando você dorme, tem lá os períodos do sono. Aí chega um sono lá, não sei se é zen que fala, tem um período do sono lá, que você está morto, você está... Aleluia! E Deus está abalando a muralha que está diante de você. Deus continua trabalhando. Aleluia! Porque Deus nunca deixou de trabalhar. Ele nunca deixou de trabalhar. Aleluias! E Deus está trabalhando. Aleluia! Você lá na sua casa, deitado na sua rede, a rede preguiçosa, relaxando, e Deus trabalhando, aleluia, e Deus trabalhando, oh glória a Deus, aleluias. A quinta e última estratégia, aleluia, vai dar certinho aqui, Deus é bom demais. Quinta estratégia, então, a quarta estratégia, Deus vai experimentar a sua fé, antes da muralha cair. Então, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser zombar. Esses mesmos que falam, esses mesmos que zombam, serão aqueles que vai dizer igual o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por ela. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor por ele, por isso ele está alegre, então deixa zombar, seja surdo para isso aí. Rapidamente, tem tinha lá antigamente tinha aqueles pau de sebo nas festas, quem lembra? Aí vai revelando a nossa idade, né, irmão? Que os mais novos nem lembram, né? Pau de sebo lá, aí tinha lá em cima um prêmio. Aí todo mundo que tentava subir, aí eles ficavam assim, você não vai conseguir não, pai, não vai dar certo não. Aí quase chegava e descia. Aí veio um menino lá, e ele foi. Todo mundo assim, desiste, você é criança, você não vai conseguir, você não tem força. E ele foi subindo, e pegou o prêmio. Perguntaram para o pai dele assim, mas ninguém conseguiu aqui? Como que ele conseguiu? Todo mundo desmotivando ele, todo mundo falando que ele não ia conseguir, que ele era criança, que não ia dar certo. Aí o pai falou assim, é porque ele é surdo. Aleluia, quero dizer uma coisa, seja surdo para aquelas pessoas que querem te desanimar, seja surdo para aquelas pessoas que querem te desmotivar, continue subindo, continue avançando, continue rodeando a sua muralha, que a bênção vai chegar em nome de Jesus, continua, oh aleluia. Agora se der ouvidos, já era, você para no meio do caminho. Então vamos lá para o quinto e último. A quinta estratégia: tocar as trombetas e dar o brado de vitória. Agora chegou a hora de dar o brado de vitória. Enquanto está rodeando a muralha, em silêncio. Quando a vitória chegar, dê o brado de vitória e reconheça quem te deu a vitória. Aleluia. Josué capítulo 6, versículo 15 e 16. Josué 6,
15. E sucedeu o quê? Ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, ou seja, bem cedo, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Porque no 7º dia era para dar 7 voltas. É tudo como Deus manda. Eu quero fazer diferente. Aí, se der errado, o problema é seu. O problema é meu. É tudo como Deus manda. Naquele dia, somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu o quê? Tocando os sacerdotes pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: agora sim, gritai! Gritai por quê? Porque o Senhor vos tem dado a cidade. Aleluia! Agora grita! Gritai! Por quê? Porque agora o Senhor tem te dado a cidade. Aí agora versículo 20, 6:20. Depois que fizeram tudo isso daí, depois que obedeceram a Deus, seguiram os passos direitinho ali, as orientações, aí sim, gritou, pois o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, aleluias, tocando as trombetas. Aí o que aconteceu? E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro, o que aconteceu? E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Ou seja, o milagre aconteceu. Aleluias! A quinta estratégia: tocar as trombetas e dar o brado de vitória. Aleluias! Aleluias! No 7º dia, foram 7 voltas, e na última volta os sacerdotes tocaram as trombetas, e todo o povo gritou, e as muralhas de Jericó caíram. O soar das trombetas tinha um significado especial aqui. Israel, ele foi instruído a tocar essas trombetas nas suas festas religiosas e nas suas batalhas, para se lembrarem que sua vitória sempre vem do Senhor. Havia um significado em trocar as trombetas aqui, porque esse significado era: quando vocês tocarem as trombetas, está significando que a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor. Aleluias! A vitória vem do Senhor. A vitória é do Senhor. A vitória vem de Deus. Aleluias! Nunca se esqueça de estar adorando a Deus e glorificando a Ele pelas suas vitórias. Tribute a Deus, reconheça. Pode ser pequena, mas foi Deus que me deu. Foi Deus que abriu a porta. Foi Deus quem fez. Concluindo, quais são as muralhas? Quais são os obstáculos que têm surgido entre você e o que Deus tem te prometido? Quais são? Eu não sei, você sabe, você e Deus, quais são? Use as estratégias que Deus nos deu a Josué, vamos usar também. A primeira é: diante dessa muralha, confie em Deus, confie em Deus. A segunda, dependa de Deus. A terceira, coloque pavor no seu inimigo, porque maior é aquele que está com você, maior é aquele que está conosco. Deus, ele vai experimentar a sua fé, Deus vai provar a sua fé. Dê o brado de vitória, glorifique a Deus, creia nisto, pois as muralhas vão cair em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos em pé neste instante.